Passa o filme, por favor. Quando eu perguntei se vocês escolheriam um médico, seus problemas ou um pajé, o médico, na nossa formação médica, é uma formação física, é uma formação para entender as doenças sob uma forma sindrômica, topográfica e etiológica. Nós não somos treinados para entendermos os indivíduos sob uma forma completa. Mental, espiritual e, pior ainda, a relação desse indivíduo com o seu meio. Pior ainda, em relação ao que ele acredita. Nós não perguntamos para as pessoas. Então vamos ver o que acontece no Xingu. Próximo, o filme, por favor. Precisa de pajé aí, não? Isso aí. Durante 30 dias, mais de 300 médicos do Brasil e de toda a América Latina se reuniram em São Paulo para discutir a medicina popular. E em Brasília, a Central de Medicamentos anunciou que vai ouvir curandeiros e rezadeiras para fazer uma lista de plantas medicinais usadas com sucesso pelo povo. Depois de muita polêmica, muita discussão, o resultado da reunião de médicos em São Paulo foi este. Primeiro, que mais da metade da população brasileira está se distanciando cada vez mais da medicina científica prestada pelos médicos, pelos hospitais e pelos remédios industrializados. E segundo, essa mesma parcela da população está trocando a ciência pela medicina natural, utilizando-se dos poderes dos chás e das ervas. Mais que isso, estão substituindo os médicos e hospitais por benzedeiras, curandeiros, feiticeiros e pais de santos. E o mais surpreendente disso tudo é que os próprios médicos reconhecem que esse tipo de medicina popular, praticada sob certas condições, acaba dando certo. Na verdade, os médicos, os pesquisadores, querem chamar a atenção dos estudantes e dos professores de medicina para o poder de cura das ervas. O Dr. Mauro Ventralbe participou da reunião e faz uma denúncia. A gente tem que lembrar que 70% a 80% dos problemas que existem na clínica diária são psicossomáticos, são problemas de cunho emocional. São passíveis de tratamento através de qualquer tipo de medicina popular, qualquer coisa que se faça dentro da medicina popular. Quer dizer que aquele paciente que chega no NPS está com doença de cunho emocional? 60%, 70%, 80% das vezes está. E, obviamente, ele sendo atendido em 2 minutos, ele não vai ter nenhum tratamento eficaz na maioria dos casos, mesmo que se dê uma droga ativa. Então, na medicina popular, o grau de atenção que ele vai receber vai ser tão grande, o amparo, o apoio, a proteção, a atenção vai ser tão grande, vão ser tão grandes, que ele vai se sentir melhor. A sugestão é fundamental na medicina popular. A sugestão é fundamental em toda a medicina. Inclusive o curandeiro, o feiticeiro e o pajé fazem isso. Exatamente. É essa a base da medicina desse pessoal. Existem algumas plantas ativas, realmente são ativas, mas a base dessa medicina é a mesma base da medicina da mamãe e da vovó, que davam um copo de água com açúcar quando a gente estava nervoso. E funcionava. Por que funcionava? Porque vinha com uma porção de carinho, de amor, de afeto. E agora o repórter João Batista Olive e os cinegrafistas Nilo Mota e Maurício Mendonça vão mostrar a vocês como é que os índios, misturando religião e medicina, tentam curar os doentes da tribo. Aqui está começando uma aventura vivida pela primeira vez por uma equipe de televisão. Uma aventura que vai mostrar com exclusividade a cerimônia secreta de cura de 2 índios no Alto Xingu. Você vai conhecer o mais autêntico congresso de medicina natural, a medicina praticada pelos pajés. E o Fantástico vai acompanhar esses ensinamentos mágicos praticados pelos pajés que habitam o Xingu. A nossa viagem começou em Brasília. Depois de 3 horas de voo no avião da FUNAI, sobre as matas do Brasil Central, estamos chegando ao posto Leonardo, no Parque Nacional do Xingu, numa área de 30 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho do estado do Espírito Santo. Vivem cerca de 1.200 índios de 9 nações, completamente isolados do homem branco. Para chegar até aqui e conseguir a autorização para filmar a cerimônia secreta de cura, comandada pelos pajés, a equipe do Fantástico precisou de uma autorização especial do cacique Aritana, que é um verdadeiro líder do Alto Xingu. A nossa entrada na aldeia só foi possível em companhia de Aritana, e ele fez uma recomendação. Vou permitir que vocês assistam e registrem a cerimônia, mas tem que ser em muito silêncio e com muito respeito. Aqui os pajés se reunirão e trocarão informações entre si. É a pagelança. Mas a cerimônia é secreta, mesmo sendo para curar doentes,
também é um momento de festa para os pajés. E eles precisam se enfeitar, precisam estar muito bonitos para a hora em que vão invocar os espíritos para a cura dos 2 índios. Eles cobrem o corpo com óleo de urucum e piqui. Essa cor avermelhada vai ficar na pele pelo menos por 2 semanas. Cada pajé tem um espírito e se enfeita com as cores dele. Sapaim, o pajé mais importante dessa pajelança, é o único que pode se enfeitar com muitas penas coloridas de pássaros nos braços e nas orelhas. Ele é uma espécie de rei entre os pajés. Aquele pajé que está ali no centro, ele está com a cor escura. Significa o que aquilo? Aquele significa macaco. Macaco. O que é? O espírito dele que ele está representando? É o espírito dele. Todo esse misticismo, toda essa tradição só é possível mesmo entre os índios do Alto Xingu. Uma reserva onde não existe a aculturação do índio, mas apenas um contato com o homem branco. Para essa pagelança foram convidados também, além da equipe do Fantástico, o próprio dentista da FUNAI para assistir, os 2 médicos da Escola Paulista de Medicina e o chefe do posto aqui, do posto Leonardo. Como é que chama essa pagelança? Esse pajama chama Aguensacapa. Significa o quê? Aguensacapa significa tirador. Esta é a primeira saudação que os pajés fazem aos espíritos. Agora eles já estão prontos, já estão paramentados para tentar a cura dos 2 pacientes. O índio e a índia doentes estão na maloca, na casa de Sapaim. E é para lá que eles se dirigem, em fila, numa formação que observa a importância e os poderes de cada um. Na entrada da maloca, mais uma saudação aos espíritos, para, segundo a tradição, tudo correr bem. Antes de começar o tratamento dos 2 pacientes, cada pajé chega a fumar até 20 cigarros de ervas especiais e engole a fumaça sem tragar. É assim que ficam, segundo acreditam, mais perto dos espíritos que vão salvar esta doente. A índia, Yalapiti, está muito mal, sente muitas dores e há vários dias não se levanta da rede. Para ela só existe uma esperança, uma única chance de ficar boa, a pagelança. Ela preferiu a cura dos espíritos ao tratamento dos 2 médicos da Escola Paulista de Medicina que dão assistência aos índios no Alto Xingu e que vão assistir a uma pagelança pela primeira vez. Está começando a pagelança. Daqui para frente, cada pajé representa um espírito com funções e poderes especiais para curar doenças. Como na medicina tradicional, cada um deles é uma espécie de especialista em determinada dor, em determinado mal. A cura é feita com os galhos de Cadarrudá, considerada uma erva mágica, tão poderosa que pode até tirar as influências malignas do Mamaé, que é o espírito que, quando contrariado, traz todo tipo de doença para a tribo. Este é o outro paciente, também da tribo Yalapiti. Ele já teve 14 ataques de malária silvestre, está se queixando de fortes dores por todo o corpo, fraqueza e cansaço. O próprio Sapaim tenta a cura. Agora está esfregando uma pequena fruta no corpo do doente, uma frutinha que os índios chamam de enemeô. É assim, como se estivesse dando um passe, que ele espera que todos os males do índio desapareçam. Mas o ritual de fazer tirar doença vai se complicar agora, na volta dos pajés à rede da Índia. O caso dela é muito mais grave e os pajés fazem todas as tentativas. Aqui, os espíritos estão tirando a dor de cabeça. E o mais curioso, o mais incrível, é que a dor vai sair materializada na mão do pajé, em forma de uma bolinha chamada Moan, ou seja, a liberação do sofrimento. Ele mostra a Moan, a bolinha quase mágica que, acreditam os índios, é agora o repositório da dor de cabeça que ainda estava sentindo. Mais uma dor localizada que exige um especialista diferente. Este pajé vai tirar a bolinha da dor do peito da doente. Mas a bolinha maligna, a Moan, não pode ser jogada fora para que não faça outras vítimas. Ela é muito bem enterrada e só assim vai deixar de ser um perigo para outros índios.
Este faz uma espécie de operação. Uma operação muito estranha. Suga como se fosse uma ventosa a dor da paciente. Ele tem que insistir até estar certo de que a dor foi embora. É um bom chão. Parece que o tratamento está dando certo. Ela começa a se mexer. Agora, uma forma de tirar a dor das costelas. Os próprios médicos que estão assistindo à pagelança ficaram admirados com o número de dores localizadas da Índia Yah-Uyalapti. E mais um enterro de uma moã, de uma verdadeira carga de doença. Quando a pagelança vai chegando ao fim, o pajé Sapaim, chefe da cerimônia e considerado um enviado dos espíritos, pede para dizer que tudo que a gente acaba de ver e documentar é uma coisa só deles, uma forma de cura que só os índios sabem. A paciente começa a recuperar as forças, começa a dar os primeiros sinais de que uma maé está indo embora, de que as dores estão diminuindo. E já consegue se sentar na rede. Antes da pagelança, ela mal se mexia de tanta dor. Para os pajés, este é o sinal positivo de que o tratamento deu certo. E a paciente até aponta os locais que doíam muito antes. Aqui. E dor de cabeça também ela tinha? Mas os pajés precisam de uma confirmação, da certeza de que ainda está se sentindo bem. E eu aproveito para também ter certeza disso. Pergunta a ela se a dor já está passando. Disse que está passando. Quanto ao índio Yah-Uyalapti, os pajés concluíram que ele está com doença de branco e só pode ser curado pela medicina dos homens brancos. O doutor Acari Souza Bulli, da Escola Paulista de Medicina, acaba de assistir à cura do índio e da Índia em mais de 2 horas de cerimônia mística, mágica e estranha e reage assim. Tudo que a gente usa para termos de saúde, para tirar o estresse, tirar o mal-estar de umas pessoas, todas, isso aí pode ser chamado de medicina. Tem a nossa medicina, que seria tradicional ou ainda ciência ou industrial, qualquer coisa que você queira usar ainda. E tem outros tipos de medicina, seriam os tipos de medicina alternativa. Daí, entre essas todas, poderia incluir essa pagelança aqui dentro da nossa estrutura. Você considera essa uma medicina alternativa? Isso se fosse lá para o nosso meio. Aqui no nosso meio seria a medicina tradicional. A nossa medicina, a medicina alternativa. Então, dentro deste meio aqui, para as doenças que eles têm, para as explicações que eles encontram, ela deve ter um efeito muito grande. Ela teria mais efeito a pagelança ou a medicina do homem civilizado? Creio que teria o efeito mais a pagelança. Pagelança? Pagelança. No caso de você decidir entre você aplicar, ela está com dor de cabeça, entre você aplicar um medicamento qualquer seu e a pagelança, você optaria por qual decisão? Se for, tá no meio nosso. Quando a gente é chamado, seria a medicina que eu uso. Aqui no meio deles, se for feita a pagelança, então eu fico só com a pagelança. Se eu for chamado para atender a paciente posteriormente, uso a minha medicina. Inclusive na medicina da cidade tem muito de efeito mágico também. Muitos dos medicamentos, da participação do médico, vocês têm uma explicação para isso? Tudo que a gente usa não deixa de ser um ritual. Já o próprio conversa com o paciente, ou com a mãe, ou com a criança, ou com o adulto, a roupa que a gente usa, o esteto que a gente usa, o modo como que a gente aborda, e no modo como que a gente diz para a pessoa o que ela apresenta, o que ela tem, e como você passa a sua receita, como você explica aquilo que ela vai usar, isso já é um ritual, já pode ser uma magia também. Pode voltar para o slide? Em relação ao que foi apresentado, na época, eu entendi o significado, eu entendi a importância, mas eu não tinha entendido ainda a real importância que existiu naquela pagelança. E o quanto que isso mudou a minha vida também. Voltando para São Paulo, voltando para a Escola Paulista de Medicina, esse momento mágico, vivenciado lá no Xingu,
com os índios, com a pagelança, comecei a interpretar melhor aquilo que a gente faz. Nós fazemos um pedacinho só de medicina. Nós fazemos um pedacinho que nos ensinam, que é o pedacinho da doença. Eles não nos ensinam saúde. E aqui a preocupação era o ciclo do indivíduo, o processo do adoecer e o processo do melhorar-se. Em relação quando era colocado aquele Moan, que voltava para a natureza, a doença, ela vinha da natureza, ela tinha que voltar para a natureza. E assim ela ficar. Ou seja, nós queremos matar as bactérias que dão as pneumonias, os vírus que dão os processos infecciosos. Eles não. Isso é um ciclo. Não existe vida sem vírus, não existe vida sem bactéria, não existe vida sem o ciclo completo. Nós temos que nos entender melhor em relação ao que significa vida. Portanto, em relação ao Quarupi, em relação à pagelança, desse contrato todo que foi feito, em relação à pagelança feita, eu comecei a entender melhor o significado não só de vida, de morte também. Eu comecei a entender o significado de doença, o processo do adoecer, e comecei a entender a simbologia. E quando se fala símbolos, símbolo vem de uma palavra grega que significa ajuntar. Quando duas pessoas que se gostavam, elas separavam-se, elas pegavam um pedacinho de madeira, quebrava-se esse pedacinho, um ficava com uma parte, outro ficava com outra parte. E quando essas pessoas se encontrassem, aquelas duas partes juntas, simbolizava a união física. Mas quando elas estavam separadas, simbolizava a união espiritual. Mesmo distantes, elas estavam juntas. Isso é símbolo. E a vida toda nossa é feita sob uma forma de símbolo. Para uma criança de 3 anos mostrando-se o McDonald's, ela sabe que é o McDonald's sem ler. É a simbologia do McDonald's. Para uma pessoa que é cristã, a cruz, não precisa explicar o que seja a cruz, ela sabe que seja a cruz, e assim para outras religiões também, suas explicações. Então, o símbolo, ele é necessário para juntar conhecimento, juntar informação. E o que esses índios estavam fazendo, eles estavam mostrando a sua simbologia. E o que significa essa simbologia toda? Significava o feito de algo ser reunido, que é o lado visível. O feito espiritual, que é a amizade entre os possuidores das partes, que era o sinal visível de uma realidade invisível. O lado externo, que revelava o lado interno, que representava o ocultamento e a revelação. Então, era um momento. Estava dentro de uma casa, mas um espaço externo muito grande, simbolizado por uma figurinha pequenininha, que era o Moan, que veio da natureza, que era o espaço maior, embora fosse a menor parte presente. Eu comecei a entender uma porção dessas simbologias. Através desses símbolos, nós conhecemos um pouco melhor a compreensão de vida do ambiente, de uma forma física, social e espiritual. E quando alguma coisa está dando errada aqui, é a doença. Nós damos um valor enorme a essa doença, mas nós nos esquecemos que a parte maior é o contexto geral. Não era o Moan pequenininho. O contexto maior era todo o universo presente que estava circundando aquela casa. E quando nós vemos outros símbolos presentes, o Yin Yang, hoje, em relação à medicina tradicional chinesa colocada, do equilíbrio presente, não existe o mais sem o menos, o positivo sem o negativo, o homem sem a mulher, a criança sem o envelhecer. E a cruz, a simbologia que nós usamos como uma forma aqui no Brasil, forma cristã, ela traz sempre a intersecção de dois eixos opostos, um vertical e outro horizontal, que representam os lados diferentes, como o Sol e a Lua, lá no universo Xinguan, o masculino e o feminino, no universo Xinguan, a vida e a morte, no universo Xinguan. O choque de universos diferentes, o símbolo da expansão, através da bolinha, a expansão tão grande que está marcada por ela. É a ponte na qual a alma pode chegar a Deus, a ressurreição, a vida eterna. Nós temos vários símbolos, mas o que eu mais gosto é a âncora. A âncora, ela tem um semicírculo virado para cima que representa o mundo espiritual. Ela é coroada pela cruz da matéria, que representa a existência real e contínua no mundo material. É a simbologia da firmeza, da tranquilidade, da fidelidade. Ela representa a parte estável do nosso ser, para os marinheiros. Não é à toa que ela é o refúgio, a última esperança, que permite chegar a um porto seguro junto à divindade. Daí a importância dela. Perguntando-se lá para os índios, passei um certo período lá com eles, qual que era o símbolo mais importante para eles? Qual era aqueles que consideravam a coisa mais importante para eles? Quase todos, a canoa. Aí eu perguntei, por que a canoa? A canoa é de uma palavra indígena, que é embarcação a remo esculpida em tronco de uma árvore.
Uma das primeiras palavras indígenas registradas pelos descobridores espanhóis é a canoa. Então nem é à toa que eles escolheram a canoa como uma das coisas mais importantes para ele. Ela pode ser conduzida por um indivíduo, por dois ou por mais indivíduos, e que vai de um lugar a outro lugar, e que pode voltar para aquele mesmo lugar. Hermes, mitologia grega, que pode ser. A canoa, ela pode ser representada através dela, virada para cima, e por quem está conduzindo, como se fosse a âncora. E fazendo uma analogia com a âncora, ela dá uma estabilidade proporcionada lá no Xingu, pelas traduções, pelo chefe, pelo pajé, pelo quarupi e pelo entendimento da pajelança. E assim a união da existência real com seu mundo espiritual. O que eu aprendi em relação ao Xingu? Como nós estamos atrasados em cultura. E como que nós não aproveitamos nossa cultura. E como que eles têm uma cultura tão rica, tão maravilhosa e tão fantástica. E como que eles conseguem se explicar. E como que eles conseguem se valorizar e valorizar o seu mundo exterior. Através do Xingu, eu comecei a entender melhor o que significa saúde. Saúde não é só não ter doença. Saúde, ela é mais humana, ela é espiritual, ela é moral, ela é antropológica, ela é social e ela é do meio ambiente. Ocorre, através desse conceito, que eu aprendi lá, uma ampliação do horizonte, uma ampliação do conceito de vida e morte e o seu ciclo. E através do Xingu, eu aprendi a ter uma vida profissional mais serena e mais segura também. Eu aprendi a respeitar esses indivíduos. Então, por isso que eu pediria para vocês, hoje, que vocês expressassem-se sob uma forma bastante rica, sob uma forma bastante valorosa, através de gesto, o gesto da simbologia da fecundidade e da vitória, a simbologia da ânima, que é umas palmas para os índios brasileiros. Obrigado. Obrigado por vocês.